Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, A Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as ações da Taesa, essa que é uma das ações queridinhas de quem busca boas pagadoras de dividendo. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam no canal, que deixem seu like, que comentem. Isso me ajuda muito, fortalece o canal e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. Então vamos falar um pouco, como eu comentei, eu acho que a Taesa realmente é aquela empresa de quem busca boas pagadoras de dividendo de baixo risco, sem dúvida já ouviu falar, já investiu, já buscou. Não à toa, é uma empresa que opera no segmento de transmissão de energia, esse dentro do setor elétrico é o segmento de menor risco, então ela não sofre tantos problemas como, por exemplo, crises hídricas ou demanda baixa de energia. O segmento de transmissão realmente é o segmento de menor risco dentro da cadeia. Vamos dar uma olhada então um pouco como é que foram as ações da Taesa. A gente pode perceber aqui que dos últimos 5 anos, as ações da Taesa tiveram uma alta de 313% contra 67% do Ibovespa. Quer dizer, foi uma empresa que realmente conseguiu entregar bom resultado frente ao índice Ibovespa. Boa parte desse resultado, inclusive, veio aí nos 2 últimos anos. Não à toa. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que tem motivo esse outperform das ações da Taesa nesse período. Bom, olhando um pouco para a questão de dividendos, de novo, eu acho que boa parte das pessoas que buscam a Taesa realmente buscam os dividendos que ela paga. E a gente vê aí que de 2017 para cá, a empresa tem conseguido entregar um crescimento razoável dos seus dividendos, pagando algo como R$ 4,50 por ação no último ano, que dá um dividend yield aí na casa dos 10% com o preço da ação de hoje. O ponto que eu acho que começa a pegar, e aí eu já adianto, eu sou bastante cético com as ações da Taesa e minha teoria aqui ela é baseada em 2 pilares. O primeiro é a questão de capacidade de continuar pagando esses dividendos, né? Será que esses dividendos do passado foram sustentáveis? E a gente vê aqui a projeção do mercado para os anos seguintes, né? 2022, 2023 e 2024, indicando uma queda dos dividendos para os próximos anos. Mas por que será então que a Taesa deve ter uma queda nos dividendos no próximo ano, né? O que o mercado está enxergando? E não só isso, quando a gente vê aí um pouco do consenso de mercado, existe aí uma visão um viés negativo para as ações da Taesa. A maior parte das recomendações são de venda ou underperform, que é o equivalente à venda para as ações. Quando a gente olha então também o consenso, o preço-alvo de consenso, o mercado indica algo como R$ 36,00 de preço-alvo, que daria aí um potencial downside de mais de 10%. Na pior avaliação, né, o pior preço-alvo dos analistas, indica aí um preço-alvo de R$ 32,00, que seria uma queda de mais de 20% para as ações da Taesa. Bom, de novo, vamos ver um pouquinho então por que esse viés negativo para os dividendos, e não só para os dividendos, para o preço-alvo da empresa também. Primeiro, acho que um ponto bem importante de se entender é a questão de contabilidade do setor de transmissão de energia, que não é uma contabilidade muito fácil. Para vocês entenderem um pouco, existem 2 padrões. O primeiro é o IFRS, que é o padrão internacional. Esse é o padrão contábil, vamos dizer assim, oficial. E o outro é o regulatório. E a grande diferença desses dois é que no padrão IFRS, a própria Taesa já até traz aqui, que o EBITDA, né, para quem também não sabe, EBITDA é o lucro antes de impostos, depreciação e resultado financeiro. Muitas vezes os analistas gostam de olhar para o EBITDA como sendo uma aproximação da geração de caixa dessa empresa. E a própria Taesa já traz aqui na sua divulgação de resultado que o EBITDA no padrão IFRS ele não é uma medida que reflete a geração de caixa operacional da companhia. Isso é muito importante e a gente vai ver um pouquinho mais à frente por quê. E nesse sentido, então, o EBITDA regulatório é um indicador que é um pouco mais fiel em termos de geração de caixa da empresa. A empresa ela divulga esses 2 padrões, lembrando disso, e quando a gente olha aqui como é que foi em 2021, no EBITDA, no padrão IFRS, o EBITDA da empresa foi de 2,6 bilhões, enquanto que no regulatório foi de 1,5 bi. É uma diferença bastante relevante entre esses dois números. E o que acontece, aqui a gente tem uma outra apresentação da própria Taesa também, ela traz que, embora o resultado regulatório reflita o fluxo de caixa, é mais fiel nessa parte, a distribuição de dividendos, ela é baseada no resultado em IFRS. Então aqui a gente já traz um primeiro problema, existe um descasamento entre a geração de caixa e o que a Taesa usa como base para fazer o pagamento dos dividendos. Lembrando que isso não é nenhum tipo de picaretagem da empresa, ela não está fazendo nada ilegal, é simplesmente um padrão que ela acabou adotando e a gente vai entender um pouquinho que nesses 2 últimos anos acabou que teve um descasamento muito forte entre essas 2 métricas. O principal motivo disso é com relação à inflação. O que acontece?
Mais ou menos, quando uma empresa de concessão de energia ganha seus contratos, esses contratos eles são reajustados por algum indicador, por algum índice de inflação. No caso, a Taesa ela tem 60% dos seus contratos reajustados pelo IGPM e o restante por IPCA. Esses contratos de IGPM são característicos de concessões mais antigas. Ainda assim, o que acaba acontecendo é que ela acaba reavaliando os seus ativos por conta desses indicadores. E o que aconteceu foi que nos 2 últimos anos, como o IGPM ele tem bastante impacto de commodities e dólar, a gente viu o impacto das commodities e dólar indo muito para cima, acabou que o IGPM foi muito forte, então para quem tem seu contrato reajustado, né, no aluguel por IGPM, sentiu bastante isso. Isso acabou impulsionando o resultado IFRS da Taesa. Não só isso, existe também um descasamento entre a receita, que é reajustada por 60% IGPM e o restante por IPCA, e a dívida. Uma empresa do segmento de transmissão ela é muito intensiva em capital. Isso acontece que, por conta disso, ela tem um nível de endividamento elevado, ela toma bastante dívida. E a gente pode ver aqui que o perfil da dívida da Taesa ele é 60% IPCA e mais ou menos 40% CDI. O que aconteceu? Nos 2 últimos anos, a gente tem aqui na barrinha na lateral, né, em vermelho a gente tem o IGPM, e a gente pode ver que o IGPM foi muito maior do que o CDI e o IPCA. Então, assim, o que acabou acontecendo a grosso modo? A maior parte da receita da Taesa é reajustada para o IGPM, a maior parte da dívida dela IPCA e CDI. Houve um descasamento entre essa receita, que foi muito beneficiada por um IGPM muito maior do que os outros dois, e por conta disso, uma questão conjuntural no ano passado, a empresa teve aí um resultado melhor por conta de um resultado financeiro, uma despesa financeira mais baixa do que a receita financeira foi reajustada. O que acontece hoje é que o CDI já recuperou bastante, então a gente saiu de um CDI de mais ou menos 2,5%, 3% no ano passado para algo como 13%. O IGPM também vai vir numa tendência de queda, as commodities deram uma estabilizada. Isso vai reduzir, então, essa diferença, esse gap entre IGPM e os indicadores da despesa financeira da Taesa. Então, aqui a gente tem um dos motivos que eu acredito que dificilmente a empresa vai conseguir manter o pagamento dos dividendos que ela teve nos 2 últimos anos. Um outro ponto também que me traz um certo ceticismo em relação à Taesa, para quem não entende um pouco também do setor elétrico, quando uma empresa ela ganha uma concessão, ela tem o direito de explorar aquela linha por mais ou menos 30 anos, e a Taesa ela ganhou muito dos seus contratos lá no início dos anos 2000, logo boa parte dos contratos vão começar a vencer lá em 2030. Então aqui no nosso gráfico a gente tem a receita anual permitida consolidada, então é a somatória do que a Taesa tem direito de receber das suas diferentes linhas de transmissão. E o que acontece é que conforme essas linhas antigas forem expirando, ela simplesmente devolve o ativo para o Estado e obviamente a receita dela leva assim, uma queda considerável. Então, por conta disso, eu não gosto muito de olhar para as métricas comuns, né, as métricas mais utilizadas em termos de valuation. Então, múltiplos do tipo preço-lucro, preço-valor patrimonial, o próprio dividend yield, para mim não são as melhores métricas para se olhar esse tipo de empresa. Eu prefiro olhar a taxa interna de retorno real das empresas. Esse é um procedimento que dá um bocado mais de trabalho. Você tem que pegar o valor da empresa hoje, estimar os fluxos de caixa futuro dela e então calcular essa TIR da empresa. Você consegue acesso a alguns relatórios do pessoal de corretora, sell-side, é bem comum que eles divulgam o que é a TIR estimada para as diferentes empresas. E hoje o que eu tenho visto é uma TIR real para a Taesa de algo como o IPCA mais 6,5. O que acontece é que quando a gente olha para os títulos do governo, eles vêm negociando com algo como IPCA mais 5,7 e faz com que uma ação da Taesa negocie com um prêmio, vamos dizer assim, de algo como 1 ponto percentual em relação ao título do governo, que é o título de menor risco, né, o ativo de menor risco dentro da economia. Esse ponto me traz um certo ceticismo, então eu acredito que as ações da Taesa deveriam ter um prêmio maior do que esse 1 ponto percentual, acho que isso é muito magro, e por conta disso eu fico bastante cético com essas ações.